Fala, fiel! Lili Nascimento e Vladimir trazem todas as informações do Corinthians depois da vitória de ontem. Final de semana agora tem contra o Fortaleza na Neoquímica Arena, uma disputa pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians que vai ter retorno de alguns jogadores e é importante jogar em casa como jogou contra o Fluminense. Precisa ir para cima, pressionar o adversário e trazer mais uma vitória para manter essa série de vitórias aí que vai ser importante para a equipe. Vamos ver aqui todas as informações. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nada do Timão. Deixe seu like porque ajuda a gente demais. Vamos pro vídeo. O Corinthians também jogou, só que aí conseguiu o resultado. Para isso eu chamo o Vladimir Bianchini agora no Sport Center. Com essa repercussão do dia seguinte, também muitos elogios ao Carlos Miguel, goleiro do Timão. Vlad. É isso, Mário. Um beijo para você, um abraço para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O Corinthians venceu o América de Natal fora de casa, de virada, conseguiu a segunda vitória consecutiva na temporada. Desde fevereiro isso não acontecia, quando venceu o Botafogo de Ribeirão Preto e também a Portuguesa, ainda pelo Campeonato Paulista. O grande destaque do jogo, como você mesmo disse, foi o Carlos Miguel, goleiro que fez pelo menos 4 grandes defesas no primeiro tempo. Ele que é o substituto do Cássio em 2 partidas como titular, contra o Fluminense e contra o América de Natal. O Timão venceu os 2 jogos. E ele ele conseguiu fazer um negócio muito interessante, né? Ele tem 89% de aproveitamento das defesas, ou seja, das 9 bolas que foram para o gol, ele conseguiu defender 8. O Cássio tinha um aproveitamento nesse ano, Mari, mais ou menos de 65%. Então a torcida do Corinthians está bastante empolgada com esse começo do Carlos Miguel, que vem muito bem na meta do Timão. Em compensação, o Corinthians não terá para o duelo de volta o volante Ranieri, que foi suspenso e recebeu o 3º cartão amarelo. Para essa partida em Natal, o Corinthians poupou alguns jogadores, né? O Gustavo Henrique, que estava com dengue, e também o Igor Coronado, com dores no quadril. São jogadores que devem estar à disposição do técnico Antônio Oliveira para o duelo contra o Fortaleza, no sábado, né? 4 horas da tarde, na Neoquímica Arena. Mais um duelo pelo Campeonato Brasileiro para o Corinthians tentar de vez assim deixar a zona de rebaixamento e conseguir melhorar as posições na tabela de classificação. O Corinthians hoje vai ter também o lançamento dos uniformes aqui no Parque São Jorge, da coleção 2024-2025. Vamos ver aí como vai ser o novo fardamento do Timão para o restante da temporada. E agora a gente vai ver uma reportagem da Lili Nascimento contando a respeito como foi o jogo em Natal contra o América, que o Corinthians conseguiu a vitória por 2-1 de virada. Uma vitória nada fácil. O Corinthians até saiu com vantagem do primeiro duelo contra o América de Natal pela Copa do Brasil, mas terminar o jogo em 2-1 exigiu esforço, milagres de Carlos Miguel e aquela ajudinha básica da trave. O Mecão abriu o placar aos 12 minutos. Marcos Ítalo chutou, a bola desviou em Norberto e foi pro gol. O Corinthians diminuiu com essa linda assistência de Wesley para Breno Bidon. O segundo gol veio novamente com ele. Kaká de cabeça virou o placar. É difícil até de acreditar, né? De estar vindo aí de dois jogos aí como titular, 2 jogos seguidos aí marcando gol. Ainda mais com essa camisa, né? Então meio que eu tô vivendo um sonho. O resultado deixa o Corinthians com vantagem para o jogo da volta lá na Neoquímica Arena, enquanto a América de Natal quebra uma sequência de 16 jogos sem saber o que é perder. Mesmo com o fator casa ao seu favor, o Corinthians viu aqui na Arena das Dunas que o Mecão vai dificultar o quanto puder uma possível classificação corintiana para as oitavas de final. Não é fácil, a equipe também estava 16 jogos sem perder. O contexto era difícil, o clima bastante quente, bastante úmido, então tudo isso acaba dificultando. A gente teve 5 mudanças em relação ao último jogo, então tudo isso acaba afetando, mas valoriza demais a vitória. É continuar o foco. E aí, se também sobre a equipe é muito forte, a gente já veio sabendo disso, e agora é focar que tem o jogo da volta. Se não fosse o grupo, o elenco ali, a gente tinha conseguido virar o jogo que começou como a gente queria, tomando um gol logo de início, e a gente teve cabeça, teve controle
e concentração do início ao fim para conseguir sair da vitória daqui, que é muito importante também, porque a Copa do Brasil é difícil, né? O América é um time bem organizado, muito bom, muito bem treinado, então não tenho dúvidas que eles vão levar dificuldade para a gente lá. O técnico Antônio Oliveira, que não esteve à beira do gramado porque estava suspenso, deve ter retornos importantes para o jogo da volta. Além do Garro, que também cumpriu suspensão, Yuri Alberto e Igor Coronado devem voltar à equipe. Pedro Henrique pode ser dúvida. Serão cerca de 20 dias até o próximo jogo. Antes disso, o América volta a disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, enquanto o Corinthians já tem pela frente o Fortaleza no próximo sábado, na Neoquímica Arena. Em seguida, enfrenta o Nacional do Paraguai pela Sul-Americana. E aí, Lili, você estava mostrando pra gente os lances e vejam só esses números. Mari Pereira, ele sofreu um gol, é verdade, mas fez 6 defesas. E olha o percentual de aproveitamento, quase 86%. Era aquela discussão, né, se deveria ter uma mudança no gol do Corinthians ou não. Tem vitória com ele contra o Fluminense. Ontem, acho que vitória também graças a ele, porque ele foi muito importante. Foi muito importante e é muito legal a entrevista depois do jogo, porque assim... ainda vai ser muito condicionado sobre o Cássio foi para reserva, você agora como titular, então é sempre ainda questionando esse lado, né? Não somente pelo desempenho dele para falar sobre o jogo. E é muito legal quando ele fala depois da partida sobre a importância do Cássio, obviamente, e o quanto ele aprende e vai continuar aprendendo. E dá para ver que é uma escola muito boa, né? É uma ótima escola ali, você ser o reserva do Cássio, você treinar com o Cássio, enfim, né, toda a equipe ali de goleiros do Corinthians, mas falando especificamente sobre o Cássio. E a gente vê um Carlos Miguel muito seguro, assim, nas defesas ali, no jogo, independentemente do tamanho da partida, depois como ele se posiciona, como ele fala. Então, é mais um ótimo goleiro que o Corinthians pode contar. E tudo bem se ele não estivesse, né? Eu acho isso que chama um pouco de atenção. A gente lembra, a gente ficou um ano debatendo goleiro no São Paulo. É mais de um ano no São Paulo, vixe. Nossa. Que eu me lembro que eu estava aqui um ano aqui, toda semana o assunto era esse. Aí a gente vai falar sobre... E é uma substituição do mesmo nível. O Flamengo, por exemplo, você lembra quando os meninos apareciam no gol, aí não tá pronto, não tá maduro, etc. E, obviamente, agora o Cruzeiro também, pós-saída do Fábio, tentando se encontrar. O Cássio, ele ainda está no elenco, não é que ele saiu. Mas tudo bem se o Carlos Miguel também sentisse um pouco da pressão, o nervosismo, tivesse, enfim, o seu momento ruim também até ganhar uma maturidade no gol. Ele já começa bem, né? É perfeito. Eu sempre fico pisando em ovos porque eu preciso respeitar o profissional que está lá. E a gente já viu o Cássio fazer o que o Carlos Miguel fez ontem, várias vezes. Recentemente também. A gente não viu ainda o Carlos Miguel cometer os erros que o Cássio cometeu recentemente. Porque os erros, eles te levam ao amadurecimento. A não ser que o sujeito em questão seja 777, né? Os erros te levam a pensar, a treinar mais, em amadurecer, em chegar mais cedo no dia seguinte. Sorte de quem interpreta desse jeito, né? Sim, aproveita. É verdade, obrigado. Nem todo mundo interpreta desse jeito. E o Cássio, ele errou muito e ele deu 500 voltas por cima. A gente está falando de uma noite espetacular do Carlos Miguel, de um goleiro que tem muito potencial. Em nenhum momento falamos o contrário. A gente vai precisar ver as voltas por cima. Porque é assim que se constrói um profissional, né? De qualquer esporte. Claro. Não, de qualquer área. De qualquer atividade, né? É assim que se constrói um profissional. É convivendo com aquele meio maldado, por que eu fui falar desse jeito? Convivendo com aquela atuação no teatro que não foi tão boa, ou com a roupa separada que não foi a melhor. A pergunta que a gente faz aqui, a resposta, a análise, né? E o Cássio passou por isso 500 vezes e sempre com a mesma dignidade, estava lá no dia seguinte para trabalhar. Agora é que a coisa apertou para ele, porque ele acha que... Porque eu acho também que coincide um momento histórico, talvez, na vida dele, com ele estar se sentindo mais perto do fim, talvez. E aí é uma encruzilhada difícil. E é uma sequência de desgaste em relação ao Cássio, né? Porque é uma sequência de um Corinthians muito abaixo, de um Corinthians muito exposto, de um Corinthians com desempenho mal administrado, exatamente. Então, assim, a figura dele, ela não é escudo apenas dentro de campo ali, né? Então, assim, acho que as cobranças, elas
elas chegam ao Cássio de uma maneira muito acima do tom, porque não é só o goleiro Cássio que falhou, mas é o goleiro Cássio que está ali, que precisa dar resposta, por que não consegue puxar o time junto, porque, enfim... É o Corinthians e uma pessoa, né? E não é, né? E não é. Aí fica pesado demais para ele. E pro próximo jogo, o Carlos Miguel continua no gol? Porque também é difícil tirá-lo, né? Eu acho que tem que continuar. Não que isso já signifique um bastão passado. Não. Né? Não é que o bastão já foi passado, mas também como é que vai tirar o Carlos Miguel agora? Não precisa, né, tirar. Dá sequência para ele, né? Sim, acho que ele tem que jogar. É triste a gente falar em ocaso com o Cássio nesse momento, e eu nem quero tocar muito nessa coisa, mas é o momento do Carlos Miguel. O tal da fila anda, né? A fila andou ali e ele tá dando conta do recado. E eu acho que agora o Corinthians tem, assim, é muito duro falar isso, mas acho que agora o Corinthians tem que pensar no Carlos Miguel. E tendo um cara como o Cássio, um exemplo, um trabalhador como ele lá, um cara que responde pelo clube quando não precisava responder, e o cara que é campeão quando o clube esperava isso dele, perto. Agora fica, na verdade, assim, acho que uma das questões de você reencontrar quem que vai ser essa figura experiente do Corinthians, né? Porque, assim, a gente vê ontem a escalação, por exemplo, Paulinho só, né? Que remete ali a velha guarda. A velha guarda, exatamente. Alguém que você... E o Paulinho não vai ser... E o Paulinho não vai ser esse... Não vai ser nem esse cara e nem essa presença, né, constante, talvez. O Fagner talvez seja essa presença constante, mas ele também não tem o perfil de ser esse cara. Exatamente. Não cola, né? Exatamente. Acho que colaria mais no Fábio Santos, talvez. Sim, se fosse... ou o Renato ou o Fábio fariam esse papel. Eu encontrei com o Fábio Santos aqui, né? Ele está trabalhando com a gente e ele falou, a diferença do perfil dos experientes ali, né? Que o Cássio, ele é esse cara que, que fala, né? Não é nem que... Às vezes o cara é um líder dentro, né? Internamente, mas é diferente a pessoa ter o traquejo ali para falar com a imprensa, para... É diferente, aí isso também vai muito de perfil, né? E é o entendimento que você dá para a figura de líder. Então, assim, como que você se coloca ali? Vai ser o Ranieri. Tem entendimento do que a equipe precisa, do que o torcedor precisa. Você é a figura do clube, né? Tem sido o Ranieri. Você tem falado muito sobre ele, né, Mari? De como mesmo sem essa identificação temporal... Por exemplo, o Romero tem mais identificação, mas ele não tem esse perfil. E talvez o Ranieri tenha. Eu acho que a forma de você trabalhar esse bastão que vai ser no passado é também pensar sobre isso. Tá bom, mas quem que eu preparo aqui, ou quem eu tenho aqui que vai ter a liderança semelhante, ou enfim, vai ter essa... E aí não é pegação no pé, mas quando a máquina está funcionando, essas coisas passam. Tipo... Já falamos aqui da saída do Alex Ferguson. Quando o Ferguson saiu do Manchester United, depois de conquistar, por exemplo, 13 edições de Premier League, a máquina estava emperrada. Por quê? Porque a máquina era ele. Quando o Renato Gaúcho saiu do Grêmio, e eu mesmo, que elogiei muitas vezes o Romildo Bolzan e a direção anterior e tal, eu falei, gente, acabou. E o Grêmio caiu para a segunda divisão. Com aquele time time não era time para cair para a segunda divisão de jeito nenhum. A gente falou, ficou um ano aqui, não, daqui a pouco sai. Não, até que não saiu, né? Até que falou, vai cair na próxima rodada. Eu falei, não é possível. Mas caiu. Quando a máquina não funciona bem, aí a gente individualiza a coisa. E a máquina, se estivesse funcionando melhor, o processo de saída do Cássio seria um processo que o Cássio estaria recebendo 1000 homenagens. Poderia ser muito mais no amor do que na dor, né? Agora, como diz a Mariana, né? Agora. Era para o Carlos Miguel ter trabalhado tanto? Então, vou perguntar para o Vlad, porque é o seguinte, né, Vlad? Eu não sei se o corintiano acho que está satisfeito, assim, claro, com a sequência de vitórias. Isso eu acho que é o fundamental e o mais importante, porque venceu bem o Fluminense. Só que ontem levou uma pressão... Um apavorinho. Levou um certo apavorinho. Eu não sei se o corintiano ficou um pouco... desconfiado disso ou não, se ele só está pensando no Carlos Miguel e nas 2 vitórias seguidas. Olha, Bruno, quando o time não vai bem, o goleiro aparece muito. Então, talvez isso não seja um bom sinal para o torcedor do Corinthians. Se a gente está falando tanto do Carlos Miguel, das defesas, principalmente do desempenho dele contra o América,
é porque a equipe do Corinthians não teve um desempenho dentro de campo que a torcida ficou muito satisfeita. Contra o Fluminense foi muito bem, tanto é que ele foi pouco exigido, mas em compensação ontem, principalmente no primeiro tempo, o Carlos Miguel teve que fazer uma série de defesas ali e salvar o Corinthians. A situação em relação ao Cássio também é muito complicada. A gente lembra que historicamente a gente tem essa transição em alguns clubes, por exemplo, o São Paulo nos anos 90 tinha o Zete, de repente, quando veio o tempo dele, o Rogério Ceni assumiu. No Palmeiras, teve o Veloso em relação ao Marcos. Foi uma transição mais ou menos tranquila nesses dois casos. Foram caras que conseguiram se estabelecer e virarem ídolos, né, na equipe. Mas a gente vê, por exemplo, que, quando o Rogério Ceni saiu do São Paulo, não foi assim que aconteceu. Em outros casos também. Então, assim, tem a questão. O Cássio ele só tem contrato até o final do ano. Ainda não foi renovado. Será que o Corinthians, até por toda a história que ele tem, ou por acreditar que ele ainda possa desempenhar uma função, mesmo sendo reserva ou titular, vai querer renovar o contrato dele? E também tem a questão do Carlos Miguel, dele querer ficar ou não, né, Bruno? Porque é uma questão, às vezes você fica muito tempo esperando a sua oportunidade, a oportunidade não chega e você perde, entre aspas, o bonde da história. Será que o Carlos Miguel vai querer ficar mais um tempo no Corinthians ou vai buscar um novo caminho? São situações que a diretoria vai ter que administrar até o final do ano. E muito bem, porque a gente está falando de um dos maiores, se não o maior ídolo, dos mais importantes jogadores da história do clube. E aí, fiel? Feliz com a vitória de ontem. A gente sabe que foi sofrido, tem muito problema ali para resolver, mas era um time mistão do Corinthians, muitos desfalques, e a gente torce aí para que Yuri, Igor Coronado, Rodrigo Garro com certeza vai estar na partida de volta e a gente jogando em casa se imponha e não tenha nenhum sofrimento para se classificar contra o América e avançar para as oitavas de final da Copa do Brasil. Lili Nascimento e Vladimir trouxeram todas as informações. Fica ligado aqui no canal, se inscreva para você ficar ligado em tudo do nosso timão. Deixe seu like aí no vídeo se você gostou da reportagem e até a próxima. Valeu!